Senhoras e senhores, nós vamos dar continuidade então na programação dessa noite. Convidamos para compor a mesa principal o excelentíssimo senhor vereador Caio Casanova, presidente do Poder Legislativo. O vereador José Sidney Menezes Piola, primeiro secretário da mesa diretora. A vereadora Jussaete Vargas, vice-presidente da Câmara de Vereadores. A vereadora Terezinha Grazioli, segunda secretária da mesa diretora. O vereador Pedro da Silva Gaspar. Convido o vereador Ricardo Rosso. Vereador Serafim Almeida. Vereador Peter Linhares, será o orador dessa noite. Convido também para compor a mesa principal o excelentíssimo senhor Otomar Vivian, prefeito de Caçapava do Sul. Convidamos o homenageado dessa noite para compor a mesa principal, o escritor Alci Chewich. Por favor, pode tomar seus assentos. Os vereadores Luiz Fernando Torres, Marquinhos Vivian e Silvio Toftondo mandaram ofício ao presidente, cumprimentando o escritor Alci Chewich pela homenagem dessa noite, mas eles já tinham agenda para hoje. Eu passo a palavra para o vereador-presidente, vereador Caio Casanova, para iniciar essa sessão. Uma boa noite a todos. É um prazer enorme na nossa Casa das Leis poder homenagear essa pessoa, essa figura. Eu sei que em nome do professor, do escritor Alci Chewich, estamos homenageando toda a equipe que promove essa Feira do Livro. Então hoje declaro abertos os trabalhos da sessão onde a Câmara de Vereadores entregam a comanda charrua ao nosso escritor na 26ª Feira do Livro. Está abertos os trabalhos. Nesse momento convidamos todos para ouvir o hino nacional. Natureza, resvela, esconde o ave do coro.
Solicito ao secretário da mesa para fazer a leitura do expediente relativo à realização dessa solenidade. Boa noite, senhoras e senhores. A Câmara de Vereadores realiza essa cerimônia com base nos seguintes expedientes. Indicação número 033/2016, que indica ao Poder Legislativo a realização de grande expediente especial para a concessão de comenda charrua ao escritor Alcim Cheuiche. Resolução de mesa número 085/2016, convoca a mesa diretora do Poder Legislativo e demais vereadores para o grande expediente especial para a concessão de comenda charrua para o escritor Alcim Cheuiche, por indicação da Câmara de Vereadores. Nesse momento, eu convido o excelentíssimo vereador Peter Linhares para fazer o seu pronunciamento em nome do Poder Legislativo. Boa noite a todos presentes no dia de hoje. Dirigindo ao senhor vereador Caio Casanova, presidente da Câmara de Vereadores, Caspal do Sul, saúdo a todos já mencionado no protocolo, e especialmente ao nosso homenageado Alcim Cheuiche. O nosso homenageado dessa noite é reconhecido como um dos grandes escritores do Brasil, com obras traduzidas para o espanhol, o alemão, o inglês e o francês. Recebeu muitas distinções por sua atividade literária, entre elas as medalhas Simões Lopes Neto, Santos Dumont, Oswaldo Aranha e os prêmios literários Açorianos, Ilha de Laetano, RBS Rádio, Troféu Laçador, Troféu Guri, entre outros. Em 2006, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das maiores em espaço aberto do mundo. Em 2011, foi patrono dos festejos Farroupilha, atividade que mobiliza milhões de pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Autografou seus livros e proferiu conferências com muitas cidades brasileiras, e também em outros países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Cuba, Estados Unidos, França e Alemanha. É sócio fundador da AGES, Associação Gaúcha de Escritores, e membro vitalício da Academia Rio Grandense de Letras, a entidade cultural mais antiga do Estado, fundada em 1901. Conferencista nos 5 idiomas que domina, é reconhecido pelo seu alto nível de cultura e capacidade de comunicação. Por todos esses atributos, a Câmara de Vereadores de Caspal do Sul quer prestar uma homenagem especial a esse escritor que levou o nome de nossa cidade ao mundo, através das palavras. Palavras que nesta noite estão a milhares nesta feira.
Uma feira que traduz cultura, conhecimento e muita alegria a todos que apreciam a literatura. Seus alunos pesquisaram e escreveram sobre nossa cidade, contaram histórias e personagens que lutaram pelo nosso sagrado chão gaúcho. Em 14 anos, a oficina de criação literária Alcicha Wish já produziu 39 livros, sendo 11 deles de autores caçapavanos, contos e romances que resgataram muito da história de Caçapava do Sul. Textos que reviveram momentos únicos, especiais, vividos pelos nossos antepassados que construíram a cidade histórica de Caçapava do Sul, segundo a capital farroupilha. Palco de batalhas, batalhas estas que estão nas páginas de seus livros, com a Guerra dos Farrapos. Em 2005, seus alunos da Oficina de Criação Literária de Bagé publicaram o livro Os Charruas, uma obra rara, porque no Brasil pouco se escreveu sobre esses índios, que foram os primeiros cavaleiros do nosso Pampa Gaúcho. Alcicha Wish foi um dos responsáveis pela reestruturação da nossa feira do livro. Foi a mola propulsora que convidou pessoas da nossa sociedade que amam a literatura e a cultura para fazer a feira como é atualmente. Com o tempo, os alunos da oficina também começaram a contribuir na organização desse evento, que é um dos mais importantes da nossa região. Idealizador desse modelo em termos e temos a oportunidade de conhecer e interagir com os maiores escritores do Rio Grande do Sul e do Brasil, além de apresentações artísticas e oficinas dos mais diversos gêneros, sempre buscando valorizar os artistas locais, escolas, grupos de dança, entre outros. Muito obrigado. Eu convido nesse momento o presidente do Legislativo, vereador Caio Casanova, juntamente com o prefeito Otomar Vivier, para fazer a entrega de um troféu da Comenda Charrua ao escritor Alcicha Wish. Eu convido ainda o prefeito e o vereador Caio Casanova e o homenageado dessa noite para encerrar a fotografia do homenageado. O presidente convida os colegas também, colegas vereadores, para descerrar a fotografia do Alcicha Wish, que ficará na galeria da Comenda Charrua, no plenário da Câmara de Vereadores. Então, dando sequência, ao evento, então eu convido o escritor Alcicha Wish para fazer uso da palavra. Muito bem, professor, muito obrigado. Comendador Alcicha Wish para fazer uso da palavra. Antes que o primeiro branco pisasse a terra chata, o índio de pele nua se confundia com o campo, onde pastavam em bando as avestruzes campeiras, tão selvagens e altaneiras como é a mulher amada, que para ser conquistada exige a prova guerreira. Uma pena de avestruz, arrancada na corrida, era a prenda pretendida pelo índio sonhador, que num templo de esplendor, de pureza e liberdade, chegava à maioridade nesta clareira da mata,
bordada em luar de prata e ardendo em sensualidade. A dança dos avestruzes lembra o tempo primitivo, quando o Rio Grande nativo não tinha espadas nem cruzes. É deste tempo de luzes que nos vem a inspiração desse costume pagão que nos orgulha e encanta, o amor vivido na pampa do charrua, nosso irmão. Nosso irmão e nosso ancestral fizeram um teste de DNA em Bagé há poucos anos, creio que 5 ou 6 anos. Encontraram 64% dos habitantes com sangue indígena. É uma honra, como é a honra de todas as correntes sanguíneas que formam o nosso povo. Todos, não é? Então, índios, negros, brancos forjaram esta terra. Mas muitas vezes são esquecidos os povos primitivos, aqueles que chegaram primeiro, aqueles que desbravaram, aqueles que foram muitas vezes trucidados como os charruas. Daniel Vidarte, teu tocaio, Daniel, grande escritor, historiador uruguaio, hoje já beirando 100 anos de idade. Ele escreveu que talvez nenhum povo indígena da América do Sul tenha tido tanta personalidade como tiveram os charruas. Foi a única nação indígena na América, única, que não foi subjugada, a única que não mudou de religião, a única que guardou até o fim todos os seus valores. E para nós, hoje eu li no jornal uma homenagem ao nosso pintor, falecido ano passado, e eu, Cláudio, e eu me lembrei dos cavalos, os lindos cavalos que ele sempre pintou. A história do cavalo no Rio Grande do Sul, deste cavalo crioulo que hoje é um símbolo do nosso estado em todo o Brasil. Hoje o Brasil inteiro monta o cavalo crioulo. Os primeiros cavaleiros foram os charruas. E eles montavam tão bem, eles se confundiam com o cavalo, de tal maneira que no combate, muitas vezes, quando chegavam os charruas, pensavam que era uma manada apenas de cavalo que estava chegando, levantando poeira. E eles, deitados do outro lado do cavalo, se erguiam de repente e iniciavam o combate. Mas o combate, o pior de tudo, é que os charruas que migraram, porque Caçapava, sua primeira povoação, foi uma aldeia charrua. Depois Bagé também, esses nossos índios, depois dos tratados de Madrid, Santo Ildefonso, aliás, meu querido presidente Caio Casanova, meu prefeito, meus vereadores, Caçapava, pelo Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, foi cortado ao meio por uma divisa. Ao norte era Portugal e ao sul era Espanha. Eu acho que poucos lugares podem dizer isso, que foram ao mesmo tempo o território de hoje de Caçapava foi metade português e metade espanhol. O que não estranha para a nossa maneira de ser de fronteiriços. Eu descobri que eu falava misturado com o espanhol quando fui morar em São Paulo, que já era moço. A quantidade de lindas palavras. Eu até hoje tenho dificuldade para dizer poeira, sempre me sai polvadeira. Não é? E como
levezinho, livianinho, não é? E quantas outras palavras que nós temos, como esta linda querência, querência. Eu estou recebendo esta homenagem em casa hoje. Em casa, porque esta mesma Câmara de Vereadores me fez cidadão caçapavano. É uma honra que eu trago comigo. Eu que nasci em Pelotas, saí de lá, porque meu pai era militar, fomos para Alegrete quando eu tinha 4 anos de idade, então passei a minha infância e adolescência em Alegrete, e depois eu ganhei este título de cidadão caçapavano, que me acompanha muito. Eu tenho uma grande honra de ser cidadão caçapavano. E mais ainda nesta noite, porque nós temos uma dívida com as nações indígenas. Eu acredito que a única homenagem, a única comenda charrua que exista em todo o Brasil, eu nem conheço no Uruguai, onde os charruas são mais conhecidos do que aqui. Então Caçapava tem essas coisas surpreendentes. Vocês sabem que os antropólogos, quando estudam a pré-história, quer dizer, pré-colombiana, antes da chegada de Colombo à América, então se calcula que em território do Brasil, da Amazônia até o Chuí, existiu no ano de 1500 cerca de 8 milhões de índios. Falaram há pouco que eu tenho livros traduzidos em outros idiomas. Quando eu estava lançando 2 desses livros na Alemanha, um alemão levantou-se e me disse: eu vou lhe fazer um pedido. O senhor há pouco fez uma conferência dizendo que quando os portugueses chegaram ao Brasil existiam 8 milhões de índios. Então quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, foram os índios. Isso nós devíamos ensinar nas nossas escolas, para valorizar essa etnia. Mas ao contrário, nos bancos escolares antigos isso melhorou muito. Eu me lembro quando dizia, os índios eram indolentes. Eu até aprendi essa palavra, indolente, preguiçosos. E por isso os coitados dos portugueses tiveram que trazer os africanos como escravos, botando a culpa da escravatura nos índios. Vejam como a história é mal contada. Por que nós precisamos disto que nós temos aqui, ó? Nós precisamos da literatura livre, não é uma literatura obrigatória. O romance histórico que não é dito por mim, é dito por gente como Flávio Loureiro Chaves, outros mestres da literatura, professores, doutores em literatura, que a nossa história, não só do Brasil como do mundo, é muito melhor contada pelos romancistas. Por quê? Porque eles vão dar vida aos seus personagens. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos na época em que comecei a oficina de criação literária aqui, que vamos falar na segunda parte, não é? Desta solenidade. Quando começamos aqui, começamos imediatamente também em Bagé, pela Urcamp. E, como disse o nosso vereador há pouco, escrevemos um livro, Os Charruas. É o único livro, único romance sobre os charruas em todo o território nacional. Vejam, isso é um escárnio. Por quê? Porque os charruas, eles no mínimo têm que ser lembrados como os primeiros cavaleiros. E também porque nos dias de hoje, onde o planeta Terra, todo o nosso planeta, luta pelo seu futuro, o meio ambiente, as geleiras que se derretem, a água contaminada. Estivemos em São Paulo há pouco com o nosso livro da oficina literária, que vai ser lançado hoje aqui, Água, Elemento Essencial da Vida.
Você sabe que os paulistas enterraram 4.000 paulistanos na cidade de São Paulo. Durante os últimos 50 anos, eles enterraram 4.000 quilômetros de riachos e rios. Transformaram em esgotos. E agora, onde é que está a água de São Paulo? Então, falo isso porque os índios sempre foram protetores dos bens naturais que receberam. De uma maneira tal que eu vou concluir as minhas palavras contando para você, porque afinal eu sou um contador de história, contando para vocês uma pequena história que os índios contam. E contavam e até hoje contam para suas crianças, para ensiná-las a defender o meio ambiente. Os índios têm dois duendes. Os duendes são aquelas figuras que se misturam, é claro, com a lenda, mas que eles acreditam imensamente neles. Um é o Caapora, de Caçapaba, clareira na mata. Ca é mata. O Caapora é o protetor das matas. E o Curupira é o protetor dos animais. Os índios são ensinados desde pequenininhos que eles não podem atear fogo na mata, a não ser para fazer uma coivara, para preparar um lugar onde vão plantar. Fora isso, eles não podem ferir as árvores, eles não podem destruir nada que eles receberam de Tupã e de Maíra, os seus deuses. Então, o Caapora está atento a isso. Se o índio cometer um desses crimes contra as árvores, contra a água, contra a natureza, ele será castigado pelo Caapora. Uma das maneiras é que o Caapora tem os pés para trás. Então, quando ele faz o índio se perder, aquele que destruiu a selva, ele faz se perder dentro da própria selva. E de repente o índio perdido encontra um rastro e segue no caminho, só que os pés do Caapora são para trás. Ele pensa que está saindo da mata e está se embrenhando mais. Olha o que as crianças aprendem para defender o meio ambiente. E o Curupira? O Curupira castiga quem mata animais a não ser para comer. Vocês imaginam o que aconteceria conosco todos? Então, maltrata os animais, principalmente as fêmeas gestantes ou com cria. Eles não podem jamais matar uma fêmea gestante, qualquer espécie animal, e com cria muito menos. Então, essa história é o seguinte: um dia houve uma grande seca na mata. E o nosso charrua, ele sai porque ele está com a mulher com um filho pequeno. Ele monta a cavalo e anda cada vez mais longe. Daqui a pouco, nem cavalo mais, porque eles foram obrigados a comer os próprios cavalos. E daqui a pouco, aquela tribo pequena não tem quase mais o que comer. E ele já sai a caçar a pé, esse nosso índio charrua. Um entardecer, ele não tinha conseguido nada, absolutamente nada. E pensa na mulher, e pensa no filhinho, o que queria fazer? E quando vai chegando próximo da tolderia, como se chamavam as tábuas dos charruas, ele vê, num lugar onde já estava seco, que era uma pequena sanga, ele vê uma capivara dando de mamar um capricho. Ele olha para todos os lados e diz: não vou poder, eu vou ter que matar essa capivara. Puxa a flecha, põe no arco, e a flecha certeira vai no
coração da capivara. Ele vai lá e quando recolhe a capivara nos braços, não é mais a capivara. Por uma arte de Curupira, a flecha está cravada no coração da sua própria mulher e o capim-chinho é o seu filho que está ali lá. Vejam, assim é que os índios ensinam as suas crianças a proteger todos esses bens fundamentais para a nossa sobrevivência. Portanto, eu recebo em nome de todos nós que criamos esta Feira do Livro, que lutamos pela cultura do Caçapava, mas meu presidente, vereadores, meu prefeito, meus amigos, eu recebo essa comenda principalmente em nome dos charruas. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao presidente, Caio Casanova. Convido a todos para ouvirmos e entoarmos o hino rio-grandense. Eu quero agradecer a todos, em especial a Câmara de Vereadores, de poder fazer essa homenagem para o senhor, nosso comendador, professor comendador, é o Xixi, tanto leva o nome do nosso município, embora não tenha nascido aqui, mas já é um cidadão caçapavano. E hoje essa comenda só vem valorizar nossa Câmara de Vereadores. Em nome da Câmara de Vereadores, agradecer a toda a equipe, abnegado, nosso prefeito, que sempre apoia a Feira do Livro e que leva conhecimento, que leva para as crianças. E hoje a gente viu aqui o trabalho do professor Luiz Hugo Borim com as crianças. Isso tudo só cresce a nossa comunidade. Então, pessoas como
professor, nosso mestre, escritor, comendador Alci Cheuishi, fica difícil de falar alguma coisa do senhor. Então, eu só quero agradecer por a gente ter a oportunidade de lhe homenagear. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada a sessão de hoje. Eu gostaria de convidar os vereadores, o prefeito, o escritor Alci Cheuishi, para fazermos uma foto oficial aqui na escadaria, no palco.